Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Como eu disse para vocês, né, hoje a temática a gente vai estar falando um pouquinho a respeito das neoplasias. E o que a gente pode estar falando aí, que vai ser uma continuação daquela dinâmica, né, de definição do que seria, por exemplo, todo aquele processo, né, que vai levar a um distúrbio na proliferação celular, tá? Então, lembra que na semana passada, quando nós conversamos, né, no início desse processo, eu finalizei dando aquela dinâmica, né, de definição do que seria uma displasia, que também vai estar relacionado a um processo de proliferação, né, completamente desorganizada, só que, de certa forma, eu tenho um certo controle, um limite de crescimento. Já no caso da neoplasia, eu perco completamente esse controle, né? Então, a gente acaba observando uma dinâmica que ele vai ser de um crescimento completamente autônomo, né? Então, toda aquela regulação que seria importante para você evitar um crescimento anormal aqui na dinâmica da neoplasia, ela acaba não acontecendo, tá? Aí, como eu disse para vocês, pessoal, no finalzinho da aula passada, quando a gente define a neoplasia, a gente vai observar que, de fato, a partir dela é onde a gente vê, né, o aparecimento dos tumores, né? Então, uma massa celular que acaba sendo formada. E aí a gente nunca deve levar sempre a neoplasia como um processo maligno. Então, a gente tem situações de multiplicação, né, de uma maneira descontrolada, mas que, de certa forma, acaba tendo uma consequência muito menor para o organismo, que é quando a gente classifica como um processo benigno. Então, hoje a gente vai estar observando alguns conceitos relacionados exatamente a toda essa dinâmica, né, daquilo que seria a definição das neoplasias. Ok? Pessoal, inicialmente, quando a gente fala a respeito do processo de crescimento e proliferação, por definição, que já é aquilo que a gente observa, né, a gente imagina que esse processo ele se torna essencial para o organismo para que ele possa manter um equilíbrio morfo-histológico, né? Então, eu até comentei com vocês na aula passada que quando a gente, qualquer situação que leva à morte celular, o organismo ele vai estar sempre reparando, repondo aquele tecido que foi perdido, seja na forma de cicatrização ou no processo de regeneração. E aí, pessoal, é interessante que para você ter essa reposição, eu tenho toda aquela dinâmica de um controle de que vai ser feito tanto por fatores intrínsecos como fatores extrínsecos. Aí nós vimos a questão da substância fundamental, dos fatores de crescimento, né, melhor dizendo, e também quando a gente fala de um controle interno da divisão da multiplicação celular, principalmente quando a gente fala na regulação feita pela P53. Agora, a partir do momento em que eu tenho um descontrole, né, quando eu vou perdendo esse controle rígido do processo de multiplicação, aí a gente acaba levando uma proliferação descontrolada. Então, você não tem um controle, né, exato dessa mitose. Isso pode estar levando àquilo que seria um processo, né, o desenvolvimento de um processo neoplásico. Vale a pena, pessoal, a gente lembrar o seguinte, né? Quanto maior for a taxa de diferenciação, menor vai ser a capacidade de multiplicação. Então, de certa forma, eu vou observar que na dinâmica da neoplasia, por ela estar acontecendo em células menos diferenciadas, então ela vai fazer com que aquela capacidade inicial, que seria dela se tornar uma célula especializada, ela vai perder. Então, ele aumenta a proliferação e diminui a diferenciação. Então, o que vai acontecer é a formação de uma massa celular no tecido, onde de fato esse distúrbio aconteceu, completamente sem função. Então, tem a formação daquilo que seria as atipias celulares, né? Esse conceito de atipia é o mesmo que nós observamos lá na displasia. Só que aqui tem um processo muito mais progressivo do que regressivo, né? Então, pelo fato de eu ter uma automação maior naquilo que seria o processo de proliferação, tá? Então, aí, ó, eu tenho como consequência desse processo aquilo que seria a formação de um tecido completamente atípico, tá? Então, ó, vejam só essa dinâmica aqui. Essas células azulzinhas são células normais. E aí eu tenho as células neoplásicas, as vermelhas. Percebam que já tem até alteração com relação ao formato do núcleo. Então, eu começo a formar
de fato, essas estruturas diferenciadas, né, que aí acabam diminuindo, né, aquilo que seria a própria função do tecido. Certinho? Vamos lembrar, pessoal, que na dinâmica tanto da displasia como da neoplasia, todo aquele mecanismo regulatório, de certa forma, ele acaba acontecendo de maneira anormal, né? Então, a gente observa que, independente de todo aquele sistema, né, fisiológico de regulação, essa autonomia que essa célula acaba adquirindo, ele não vai ser controlado, tá? Então, vai ser um processo que vai se manifestar de maneira contínua, então, sem regulação. Então, eu vou ter um processo que, de certa forma, acaba causando aquilo que seria uma desorganização no crescimento, né? E até mesmo naquilo que seria um acréscimo, né, no número de células. Então, ó, percebam que na displasia ela tem uma desorganização, mas acaba sendo limitada. Aqui não, aqui a gente acaba observando, de fato, aquele processo de desorganização baseado no acréscimo no número de células, né? Então, percebam que ela acaba se tornando, né, um processo completamente anormal, né? Então, o interessante é que esse maior número de células que acaba sendo acrescentada nesse tecido, ele acaba dando origem a toda a dinâmica da formação de um tumor, né? Então, como nós vimos lá, né, na aula passada, a displasia ela pode estar evoluindo para um processo neoplásico, e dessa neoplasia eu tenho, de fato, a formação desse tumor, né? Aí, ó, do Professor, ponto... Oi. boa noite. Boa A noite. Caroline pediu para o senhor aceitar ela aí para ela entrar na aula. Beleza. Foi. Então, pessoal, nessa dinâmica, né, relacionada exatamente ao processo de formação da neoplasia, aí a gente vê que do ponto de vista clínico, né, a gente acaba observando que esse processo ele pode estar se tornando um processo benigno ou maligno. Então, isso vai estar diretamente ligado com a forma como vai se comportar esse acréscimo de célula que acaba sendo adicionado, né, naquele tecido que está passando por um processo de regeneração. Aí, quando a gente fala de uma neoplasia benigna, então, de certa forma, se é benigna, não vai ser letal, não vai causar nenhum tipo de transtorno, né, no caso ao hospedeiro, ao tecido onde está sendo multiplicado. E aí, o que nós observamos que a sua evolução ela pode estar durando muito tempo, né? Então, aí não vai causar nenhum risco à pessoa que é o portador dessa neoplasia benigna. O que nós observamos, pessoal, que quando a gente for falar de maneira específica a respeito das neoplasias benignas, é que, de certa forma, nós observamos que existem algumas situações que podem estar fazendo com que ela, né, se torne algo imprevisível, né? Então, que possa se tornar algo que seja fatal, que possa estar prejudicando. Mas, na sua maioria, nós observamos que essa limitação, esse crescimento, que acaba sendo muito menor e que não vai trazer nenhum tipo de letalidade, nem em algumas situações, acaba sendo o que vai prevalecer mais. Em contrapartida, quando a gente fala dos processos malignos, então vão ser aqueles que vão ter um crescimento relativamente rápido. Então, vão provocar um certo distúrbio homeostático no tecido onde ele vai estar se desenvolvendo. Então, aí, uma porcentagem das pessoas que acabam desenvolvendo esse tipo de tumor, ele acaba indo a óbito, né? Então, justamente por conta da letalidade que essa massa celular ela pode estar provocando, né? Então, aí a gente observa de fato essa situação. E é interessante, pessoal, que características macroscópicas, né, por exemplo, dados clínicos, né, até mesmo durante o processo de anamnésia, é possível a gente estar distinguindo, né, se é um processo maligno ou benigno. Aí a gente vai ver as características específicas de cada um deles que vão ser utilizados, por exemplo, para esse tipo de definição. E, ao mesmo tempo, toda aquela dinâmica microscópica de análise do tecido também vai ser fundamental para que possa estar fazendo essa determinação. Então, geralmente, o médico, né, o oncologista, ele vai fazer
inicialmente uma análise clínica, né, uma anamnésia, ele vai estar observando características específicas a respeito daquela alteração tecidual, e aí ele já tem uma hipótese, né, a respeito daquela situação, então ele precisa da confirmação laboratorial para que, de fato, ele possa estar fechando o diagnóstico, né? Então, geralmente, na consulta, ele já fala, ó, eu suspeito, pode ser, então as hipóteses que acabam sendo levantadas por ele. E aí, só a partir dos testes complementares, né, que vai ser o diagnóstico laboratorial, que ele vai ter certeza daquilo que seria, né, a observação clínica que ele fez. Então, aí a gente acaba observando essa dinâmica. Antes da gente falar de maneira específica, né, a respeito aí do processo de definição, né, do que seria um processo benigno ou maligno, eu vou estar destacando aí algumas outras características que vão ser interessantes para a gente poder entender a classificação dessa neoplasia. A primeira situação, pessoal, seria o fato de que em algumas situações a gente pode estar definindo como um tumor. Neoplasia pode ser chamada com tumor, porque na definição da palavra tumor, a gente acaba observando que ela é uma lesão expansiva, né? Que vai aumentar o número de células. Só que o termo tumor, ele não pode ser utilizado apenas para definir um processo de neoplasia, até porque ele vai ser um conceito um pouco mais abrangente e que vai estar observando, por exemplo, lesões expansivas, né, que vão estar causando aquilo que seria o aumento do tecido, o entumecimento local, né, que podem ser por conta de processos inflamatórios, hematomas, enfim. Então, eu tenho também a possibilidade de caracterizar um tumor com aquilo que seria uma lesão expansiva de um determinado tecido. Tá? Então, só para a gente entender, né, de fato, essa característica. E aí, ó, além da gente classificar o tumor pelo comportamento clínico, que seria benigno ou maligno, a gente pode estar utilizando, de fato, o aspecto microscópico, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que seria o histomorfológico, e também aquilo que seria a origem da neoplasia, que seria histogenético. Então, como eu disse para vocês, né, na semana passada, eu tenho fatores intrínsecos e tenho fatores extrínsecos, que podem estar se manifestando para que, de fato, você possa estar fazendo com que aconteça esse distúrbio do crescimento e na diferenciação. Então, por conta disso, nós vamos observar que aí, quando eu tenho o fator genético ligado, aí eu tenho aquilo que seria a origem genética, né? Então, por exemplo, relacionada a um gene, né, ou relacionada a um tipo de alteração específica que esteja acontecendo no órgão. Só, pessoal, que ao mesmo tempo que eu tenho esse tipo de classificação, baseada exatamente nesses 3 critérios, a gente observa que existem também as possibilidades da gente nomear a lesão, né, de acordo com aquilo que seria os epítopos, né, epinômenos, que seriam relacionados às pessoas que acabaram observando, né, descobrindo a respeito da doença. Como é, por exemplo, o tumor de Wilms, o linfoma de Hodgkin, o tumor de Burkitt e outros, né? Inclusive, alguns deles estão até na dinâmica lá das temáticas para poder ser discutida lá no artigo, né? Então, que vocês podem estar trabalhando. Então, ó, só para a gente observar, né, o tumor de Willis vai estar relacionado, por exemplo, à questão dos rins, né? A questão do linfoma de Hodgkin, então a gente tem, por exemplo, aquilo que seria o gânglio linfático inflamado, e quando a gente fala do tumor de Burkitt, aí vai estar relacionado ao tecido, né, que a gente fala extraoral, que vai estar relacionado, por exemplo, à questão glandular, né? Então aí a gente acaba observando nessas possibilidades. Então aí vamos imaginar que são neoplasias que, por mais que você tenha características histomorfológicas, acaba levando o nome, né, daquela pessoa que que acabou estudando e descobrindo exatamente essa situação. Beleza? Então, pessoal, só para a gente observar, em termos de nomenclatura, o critério que vai ser mais adotado, ele vai ser exatamente relacionado àquilo que seria a característica histomorfológica, tá? E eu tenho algumas situações
que vão ser utilizadas para poder estar fazendo a sua definição. Então, por exemplo, toda no caso, né, o tumor que tiver com o sufixo oma, ele vai ser empregado para qualquer neoplasia, seja maligna ou benigna. Agora, quando se tratar de um processo maligno, ele vai vir acompanhado de carcinoma, sarcoma, ou blastoma. Aí, carcinoma, quando eu tenho um tumor maligno relacionado a epitélio de revestimento, né? Então, ele sempre vai indicar uma situação de malignidade. Então, por exemplo, um adenocarcinoma, né? Aí, quando eu tenho sarcoma, aí vai estar se referindo a neoplasias malignas que vão estar atacando o tecido mesenquimal. Seria aquele tecido proliferativo, né? Então, também vai estar indicando aí um processo relacionado a uma situação um pouco mais grave. Então, por exemplo, um fibrosarcoma, né, ou um liposarcoma. Aí vai ter as diferentes situações, né? Então, células fibroblásticas, células que seria tecido adiposo, enfim. Aí a gente vai estar observando, né, de acordo com a localização. Agora, quando eu tenho a palavra o blastoma, aí vai estar relacionado, por exemplo, a tumores que vão estar diretamente ligados a características embrionárias, ao processo de desenvolvimento embrionário. Então, por exemplo, um nefroblastoma, um neuroblastoma, então sempre relacionado a características de tecido embrionário, né? Então, ó, carcinoma, sarcoma e blastoma, sempre para identificar um processo maligno. E o sufixo oma, por exemplo, uma neoplasia que seja benigna ou até mesmo para poder estar complementando um processo maligno, né? Então, a gente observa esse tipo de nomenclatura para poder estar fazendo essa definição. Ok? Então, ó, só para a gente observar a questão da aplicação do sufixo oma, ou sarcoma ou carcinoma. Então, vamos lá. Ó. Lipoma. Então, ó, só tem o sufixo oma. Então, lipoma, ele vai ser exatamente um tumor benigno nos lipócitos. Ó, aí eu tenho hemangioma, né? Então, hemangioma vai ser um tumor relacionado a vasos sanguíneos, né? Então, aí eu estou falando, por exemplo, de tecido sanguíneo. Aí, ó, condrosarcoma. Aí, ó, eu tenho aqui, ó, a palavra sarcoma. Então, se eu tenho a palavra sarcoma, então está relacionado, por exemplo, a um tumor maligno na formação da cartilagem, né? Aí, ó, hepatoblastoma. Mais uma vez, ó, eu tenho a palavra blastoma. Então, tumor maligno nos hepatócitos, né? Que vão estar relacionados à característica embrionária. Aí, esse aqui, ó, adenoma, tumor benigno na questão das glândulas. E o adenocarcinoma, aí eu tenho tumor maligno na formação das glândulas. Então, ó, só para poder a gente observar a aplicação do sufixo oma, sarcoma ou carcinoma, né? E no caso, blastoma também. Então, sempre que eu tiver sarcoma, carcinoma ou blastoma associado ao nome do tecido, significa que seriam processos malignos. Agora, quando eu tiver só o sufixo oma sozinho, aí eu tenho relacionado a um processo benigno. Ah, professor, mas você não falou que pode ser tanto para benigno quanto maligno? É só a gente pegar aqui, ó. A gente vê, ó, oma do sarcoma, oma do blastoma, oma do carcinoma. Então, por isso que eu coloquei lá, que pode ser tanto benigno quanto maligno. Só que a diferença é que no maligno a gente vai ter a palavra sarcoma formado, blastoma formado e carcinoma formado. Certinho? Um exemplo aqui, pessoal, de um tumor, né, que acaba fugindo um pouquinho dessa dinâmica é o teratoma. Esse teratoma, percebam que ele não vai ter um sufixo de carcinoma ou de blastoma ou de sarcoma, né? Então, esse teratoma vai ser uma exceção, vamos dizer assim. Então, eles podem classificar tanto tumores benignos quanto malignos.
e aí que vão estar relacionados, por exemplo, à formação das gônadas, né? Aí seja a questão do testículo ou dos ovários, né? Então aí a gente observa, né, de fato, o teratoma relacionado a esse tipo de situação, né? Só para exemplificar nesse sentido, ok? Aí, pessoal, só para a gente observar agora algumas classificações, né? Então, aquilo que eu falei com vocês, a nomenclatura é baseada na morfohistologia. Aí percebam, pessoal, tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso, vasos sanguíneos. Então, eu tenho todos os tecidos na composição do nosso organismo. E aí, eu tenho uma dinâmica que eu classifico como um processo benigno e um processo que é classificado como maligno. Então, ó, epitélio de revestimento, papiloma, como seria benigno. E se for um tumor maligno, carcinoma. Aí, se fosse um tumor benigno na glândula, adenoma. Aí, se fosse maligno, adenocarcinoma. Aí vem, ó, tecido fibroso, fibroma. Aí, se fosse maligno, fibrosarcoma. E aí vai, né? Aí, por exemplo, o lipoma benigno, o liposarcoma maligno, condroma benigno, condrosarcoma maligno. E aí vai, né? Então, exatamente nessa situação. Aí, pessoal, a diferença, por exemplo, é que no tecido hematolinfático-poético, que seria o tecido hematopoético, eu não tenho tumor benigno, tá? Então, a gente acaba classificando como as leucemias e os linfomas, né? Que aí vai estar relacionado justamente a esse processo. Aí tem os demais, né? Só para a gente observar, ganglioneuroma, ganglioneuroblastoma, enfim. Aí a gente sempre utiliza esses sufixos, esses nomes, para poder estar fazendo a definição com relação a esses tipos de tumores, né? Ou seja, um processo benigno ou um processo maligno. Ok? Então, pessoal, a partir de agora, a gente vai estar observando aí algumas características específicas com relação à definição das neoplasias benignas e neoplasias malignas, tá? Então, por definição, quando eu falo de uma neoplasia benigna, então, de certa forma, como eu disse para vocês, na maioria das vezes ela não vai representar nenhum tipo de problema, né? O que a gente vai observar que, de certa forma, existe um interesse clínico, né, médico, para poder observar situações de evolução. Então, o que ela pode estar trazendo de prejuízo para o organismo, né? Então, aí a gente observa aqui, numa dinâmica de definição histológica, de definição microscópica, as alterações celulares, elas são alterações mínimas, tá? As atipias acabam não sendo tão consideráveis, né? Vamos dizer assim. Então, de certa forma, no processo de uma neoplasia benigno, você tem uma espécie de uma reprodução daquilo que seria característica do tecido onde está acontecendo esse processo, né? Mas, de fato, você acaba tendo uma disfunção. Então, percebam, pessoal, essa situação de um tumor benigno, as células bem parecidas com aquelas que seriam original, então eu tenho uma mudança na arquitetura relativamente discreta, né? E aí a gente acaba observando, né, de certa forma, aquilo que seria alterações morfológicas, né, histológicas ali, onde de fato ele vai estar aparecendo, né? Então, pessoal, numa situação de um tumor benigno, se o patologista, né, se o citologista ele não for bem treinado, ele vai ter dificuldade para poder estar fazendo a diferenciação, tá? É muito comum, por exemplo, na questão dos Papa Nicolau, né, quando vê a questão da LCIL, ou até mesmo de situações que a gente fala que seriam asco, né, de lesão de causa desconhecida, a pessoa que faz a leitura, ela classifica como um processo normal, quando, na verdade, você tem pequenas alterações celulares, né, que podem ser classificados como um processo benigno, tá? Então, só para a gente observar aqui. Então, pessoal, percebam que por mais que eu tenha um crescimento
autônomo, né, desse tipo de neoplasia, desse tipo de distúrbio de proliferação, nós observamos que ele acaba ficando, de certa forma, limitado ao tecido. Agora, numa situação de um processo maligno, percebam que ele não vai ficar mais limitado ao local onde ele começa a se desenvolver. Tá? Então, aí depois a gente vê características relacionadas justamente a essa situação. Ok? Pessoal, com relação à questão do crescimento de um tumor benigno, como eu disse para vocês, eu tenho, de certa forma, um processo relativamente mais lento. Então, a taxa de divisão acaba sendo baixa, né? Então, tendo um baixo índice mitótico, né? Então, de certa forma, a gente acaba percebendo que o crescimento de um tumor benigno, ele geralmente ele vai evoluir de uma forma muito lenta, tá? O que a gente percebe é que essa massa ela vai crescendo unida, né? Então, ela vai crescer, vai formar interligações entre elas, né? Vai ter as interações celulares entre elas, né? E ela tem a característica de não infiltrar no tecido vizinho. Então, ela vai formar uma espécie de uma forma esférica aonde, de fato, seria a sua origem, né? O que nós observamos é como é um processo expansivo, então ele vai, de certa forma, causar uma compressão das estruturas que estão próximas a ela. Então, pode estar causando dor, né? Pode, por exemplo, estar causando uma compressão de vaso sanguíneo, justamente por conta de toda essa dinâmica de crescimento. E com o passar do tempo, a gente observa até mesmo uma dinâmica de hipotrofia que pode acontecer durante o desenvolvimento dela. Você aumenta a quantidade de célula e acaba diminuindo o tamanho, né? Então, é aquela hiperplasia seguida de uma hipotrofia. Ok? Vou parar um pouquinho aqui, né? Porque vai acabar o tempo, depois a gente volta. Beleza, gente. Então, como eu estava explicando para vocês, né? Então, na dinâmica das neoplasias benignas, nós observamos aí, de certa forma, um processo, né, que a gente considera com um crescimento mais lento, né? Porém, eu tenho toda aquela dinâmica que vai estar relacionada à massa que acaba sendo formada. Então, estrutura relativamente parecida com o tecido original, só que eu vou ter a presença dessas atipias celulares, só que essas atipias acabam sendo um nível relativamente mais baixo. Então, a formação de uma massa celular limitada, né, unida, essas células vão estar unidas entre si, e aí acaba promovendo a compressão das estruturas adjacentes. Aí, consequentemente, pessoal, isso pode estar levando aquilo que eu falei, a dor, compressão dos vasos, enfim, que aí vai estar relacionado exatamente a uma dinâmica, né, um pouquinho menos grave, né, vamos dizer assim, né? O que a gente observa, pessoal, que conforme a gente verificou aqui, ó, olha só essas linhazinhas que estão em volta, né, da massa celular que acabou sendo formada. Então, a gente observa que em volta dele vai estar sempre formando uma cápsula fibrosa. Então, isso é interessante, porque se você tem uma cápsula fibrosa em volta da célula do tumor que acabou surgindo, na hora que for feito toda a dinâmica de remoção por cirurgia, você tira com uma certa facilidade, porque você vai ter o tecido fibroso, então você sabe a limitação, né? Então, nessa limitação fica até mais fácil da gente estar observando. Por isso, pessoal, que muitas das vezes a gente acaba observando que não tem uma recidiva relacionada, por exemplo, a uma remoção cirúrgica desse tumor benigno, né? Então, aí justamente por conta desse processo. Então, aí a gente tem essa possibilidade, né? Vale ressaltar, pessoal, que esse tumor ele vai ser devidamente irrigado, ele vai ter toda a sua dinâmica de nutrição, porque eu tenho a formação de vasos sanguíneos ali em volta dessa massa celular, né? Então, ó, mostrando aqui, por exemplo, essa dinâmica aqui, né, na pele da menina. Então, depois da remoção, né? Então, só para a gente imaginar que aí, quando você tem essa remoção cirúrgica, possivelmente você não tem ali aquilo que seria a volta da situação, né?
Então, aqui, mais um exemplo. Então, a gente vai observando, né, em vários locais, de acordo com aquilo que seria a natureza clínica, né, e de evolução exatamente desses tumores. Ok? Outra situação que nós observamos, pessoal, é que, de certa forma, por você ter essa membrana, né, que a gente fala, essa membrana fibrosa em volta e delimitando, na maioria das vezes, esse tecido ele acaba não invadindo tecidos vizinhos, né? Então, você não tem a infiltração. Então, não vai ter, por exemplo, aparecimento de feridas, né? Então, isso você não vai comprometer, de certa forma, o funcionamento do organismo da pessoa. O que nós observamos seria que aquele local, então, de fato, acaba tendo, né, algum tipo de comprometimento funcional. Aí, pessoal, como toda regra tem sua exceção, a exceção com relação às neoplasias benignas, a gente tem algumas delas. Então, uma que acaba sendo considerável seria exatamente a questão dos tumores, né, relacionado às glândulas salivares. Apesar de ser um adenoma, então, pela nomenclatura, já explicando que seria um processo benigno, eu tenho uma possibilidade de reincidiva depois de ter a remoção. Então, isso é característica do tecido glandular, tá? Que pode estar tendo essa situação. Então, a glândula salivar seria um exemplo dele. Então, depois da retirada da massa, existe, né, uma possibilidade, né, uma certa frequência com que aconteça uma reincidiva do aparecimento, né, novamente aí, desse tipo de situação, né? Então, ilustrando aqui, por exemplo, a parótida, né? A gente se lembra que as glândulas salivares, eu tenho a parótida, aí eu tenho a submandibular e eu tenho a sublingual, né? São as glândulas salivares maiores. Aí eu tenho as menores que vão estar distribuídas por toda a cavidade oral. Então, nesse sentido, esse adenoma vai estar relacionado a uma dessas três situações. Eu acredito que na vida profissional, né, de vocês, aí, na dinâmica de atuação, provavelmente vocês podem estar lidando com situações relacionadas a esse tipo de situação, né? Por isso que eu até trouxe esse exemplo para poder estar mostrando. Tá? Outra possibilidade, pessoal, seria exatamente a questão de traumatismo que essas cápsulas elas podem sofrer. Então, vamos lá. Por mais que você tenha uma cápsula fibrosa em volta da célula, então, se eu tiver um trauma em que tem um rompimento dessa cápsula, então isso pode estar liberando células, né? Ou até mesmo papilas, né? O conjunto de células que podem estar sendo liberados. Aí, nesse sentido, essas células elas podem estar se espalhando e se infiltrando em determinados locais, que aí pode estar formando uma colônia tumoral secundária, né? Então, essa seria uma possibilidade. Aí a gente tem tanto a questão do traumatismo, como, por exemplo, a questão da pressão. Então, tendo uma pressão, estoura, né, vamos dizer assim, essa cápsula fibrosa, que aí vai estar acontecendo nesse sentido. Aí a gente está falando, por exemplo, dos cistos, que vai acontecer no ovário, e também, por exemplo, de células que vão estar relacionadas aí às alças intestinais, que são dois locais onde a gente acaba observando, né, a possibilidade relacionada justamente a esse processo, seja por traumatismo ou por conta da pressão que faz com que libere, né, um grupo de célula que pode estar se alojando na mucosa e acaba formando uma colônia tumoral secundária, tá? Aí, pessoal, nesse sentido, vamos imaginar que ela ainda tem característica de um crescimento lento. Então, esse secundário também vai ser benigno, né? Então, aí, de certa forma, precisa entender a dinâmica de como que está tendo a evolução desse processo, né? Para que a gente tenha uma definição específica e até mesmo um tratamento adequado para esse tipo de desenvolvimento de tumor. Beleza? E aí, pessoal, eu tenho uma dinâmica também, ainda falando das exceções, né? Que esses tumores, por mais que sejam benignos, eles podem estar representando algum tipo de letalidade, tá? Então, são tecidos que acabam sendo comprometidos e que são tecidos importantíssimos para a homeostase do organismo.
Então, são tecidos que vão desenvolver, né, vão realizar funções que acabam sendo essenciais. Então, eu trouxe 2 exemplos aqui. O primeiro seria, por exemplo, os tumores, né, os adenomas, que a gente está falando aí de glândula, relacionado ao pâncreas, né? Então, principalmente que vai estar comprometendo as células que vão secretar insulinas. Então, vamos imaginar que numa dinâmica dessa, em que é um crescimento lento e muitas das vezes o início pode ser imperceptível, ele pode estar levando a um processo de hipoglicemia fatal. Então, seria uma situação da pessoa necessitar tomar insulina. Então, caso isso não seja verificado rápido, aí eu posso ter exatamente esse tipo de situação, né? Então, vamos imaginar um adenoma, formação exatamente de um grupo de células ali atípicas, que aí, infelizmente, elas acabam não se diferenciando, então prejudicam a dinâmica de secreção, né, de substâncias que acabam sendo essenciais, né, e por conta disso pode estar levando a um comprometimento, né, de maneira geral, da função fisiológica, e aí falta insulina, pode estar levando a um processo de hipoglicemia. Ok? Outro exemplo, pessoal, seria os tumores relacionados à questão da cavidade craniana. Tá? Então, pessoal, pode ser considerado, né, uma neoplasia benigna, mas aí que, de certa forma, ele vai ser classificado como processo maligno devido à questão do comprometimento do processo. Tá? Então, pessoal, a gente acaba imaginando quanto mais interno for a presença dessa massa tumoral, menor vai ser a possibilidade de fazer uma remoção cirúrgica. Tá? Então, por conta disso, vamos imaginar, ó, aqui está mostrando bem no centro, né, do hemisfério. Né? Então, aqui, pegando justamente aqui na região aí onde eu tenho toda a parte do desenvolvimento do diencéfalo, né, o hipotálamo, a hipófise, enfim. Então, imaginar que aqui eu vou ter, por mais que eu tenha um processo que vai ser desprovido de invasão, né, então, mas que acabam sendo localizados em regiões profundas do cérebro, acabam impossibilitando o processo, né? Então, o crescimento dele pode comprometer a circulação do líquor, comprimir, por exemplo, terminações nervosas, né, que aí, de certa forma, podem ser terminações nervosas com funções vitais, né? Então, de repente, que vai coordenar toda uma dinâmica, né, de circulação, de batimento cardíaco, enfim, que aí isso pode estar levando à morte do paciente. Então, por mais que você tenha uma característica histológica benigna, fisiologicamente, biologicamente falando, ele acaba sendo maligno por conta dessa situação. Certinho? Beleza? Agora falando especificamente dos tumores malignos, né? Aí, pessoal, na dinâmica de tumor maligno, percebam que ele vai ser muito menos delimitado, tá? Então, eu tenho a possibilidade de invasão do tecido vizinho. Então, percebam, até as células caindo aqui na corrente sanguínea, né? Então, acaba tendo esse tipo de situação. Como é um tumor, né, um tipo de neoplasia em que essa célula ela cresce muito rápido, essas células elas têm uma capacidade enorme de captar aminoácido do meio, né? E aí, consequentemente, sintetizar mais proteína. Além disso, ela vai ser um tipo de célula com uma capacidade muito grande de realizar glicólise. Seria a oxidação da glicose para a obtenção de ATP. Então, quanto mais ATP a célula tem, consequentemente, maior vai ser a sua atividade metabólica. Isso vai favorecer o seu processo de multiplicação. Outra característica importante, pessoal, são células que suportam a hipóxia. Só para a gente relembrar, a hipóxia seria baixa tensão de oxigênio. Então, vamos imaginar que são células, né, de certa forma, adaptadas a qualquer situação inóspita, né? E que vai estar se transformando em uma atipia muito mais considerável
não vai ter aquela limitação pela cápsula, como a gente está vendo aqui do lado, no tumor benigno, e aí possibilidade de invasão dos tecidos vizinhos, né? Então, ó, aquilo que a gente vê, ó, um tumor original, infiltração dessas células neoplásicas, e aí ela vai aderir em um outro local e aí ter a formação do tumor secundário, né? Então, aí seria uma das características relacionadas a essa neoplasia maligna, tá? Além disso, pessoal, dessa dinâmica, né, de multiplicação bem acelerada, então a gente imagina, para que ela consiga se multiplicar de maneira descontrolada, toda a sua dinâmica metabólica ela deve estar bem alinhada. Então, de certa forma, acaba tendo, né, aquela situação em que você vai pegando bastante quantidade de aminoácidos, sintetizando proteína, obtenção rápida da quantidade de energia, então tudo aquilo que seja favorável para a sua multiplicação, né? Então aí é interessante que por mais que você tenha uma dinâmica em que você tenha escassez de determinadas substâncias, vamos botar assim que ela dá um jeito de continuar a se multiplicar, né? Nem que ela limite aquilo que seria o conteúdo celular, conteúdo orgânico para cada tipo de célula. Mas ela tem, por conta esse metabolismo relativamente acelerado, ela acaba se multiplicando. E quanto maior for a multiplicação, maior vai ser a alteração celular e, consequentemente, menor vai ser aquilo que seria a sua diferenciação, né? Então, é um processo relativamente rápido, né? Que acaba se manifestando. Ok? Outra característica interessante, pessoal, percebam que quando a gente falou a respeito da benigna, elas estão alinhadas, elas estão completamente aderidas, né? Então, elas estão ligadas entre si. No caso do processo maligno, a adesão entre elas acaba sendo menor, tá? Então, é interessante que no processo benigno é um tumor palpável, né? Você consegue perceber a questão da fibrose, daquela cápsula que acaba sendo formada. Na questão da neoplasia maligna, a gente já observa um processo mais amolecido, porque você não tem a presença da cápsula e essas células estão fracamente aderidas, né? Então, isso facilita aquilo que seria a sua dispersão. Então, a saída dela do local original para que possa estar aderindo e se alojando no local secundário, né? Que aí a gente define como um processo de metástase, tá? Então, aí a gente tem essa dinâmica, tá? Outra característica interessante, pessoal, com relação ao processo maligno, é o fato de que, na maioria dos casos, eu tenho aquilo que seria um crescimento fora do normal, tá? Mas aí vamos imaginar que existem exceções em que essa multiplicação ela pode acontecer de forma gradativa, como, por exemplo, alguns tipos de leucemia, tá? Então, como nós vimos lá naquele tabelão, leucemia só vai ser um processo maligno. Mas aí eu tenho um processo de leucemia aguda e leucemia crônica. Então, eu posso ter exatamente uma diferença no processo de evolução. Então, vamos imaginar que a crônica, você dá uma sobrevida maior para o paciente, até porque ele vai demorar um tempo para poder se instalar. Agora, na aguda, é uma pancada só, né? Então, por isso que existem pessoas que, quando é diagnosticado com leucemia, é meio que imediato, né? Então, pouco tempo a pessoa, por exemplo, vem a óbito, né? Justamente por conta dessa dinâmica de evolução. Ok? Outra situação, pessoal, com relação à questão da neoplasia maligna, é o fato dela ser célula completamente imóvel. O que isso significa? Ela pode se desprender do tumor e ir para outro local. Então, se ela tem uma menor aderência entre ela, então ela se desprende com facilidade. Então, ela pode se deslocar para um tecido vizinho, pode estar infiltrando, né? Geralmente a gente chama, né, de por exemplo, um carcinoma invasivo, né? Um processo em que você tem, de fato, a presença de uma célula em um outro local.
né, que aí vai estar caracterizando exatamente esse processo. Uma característica interessante também com essa neoplasia maligna seria o fato de que ela tem uma capacidade muito grande de estar desenvolvendo aí uma grande quantidade de vasos sanguíneos. Então, imagina, ela não tem uma forte aderência, são células com motilidade considerável. Vai acabar formando grande quantidade de vasos sanguíneos em direção a ela. Então, vamos imaginar que facilmente essas células podem se desprender, cair na corrente sanguínea e disseminar, ser transportadas para outros locais. E aí, consequentemente, elas podem originar colônias tumorais em outros locais. É comum, né, pessoal, a gente observar, por exemplo, pacientes que fizeram um tratamento para o câncer em um determinado local e um tempo depois descobrem um câncer instalado em outro local. É exatamente por conta disso. A capacidade dessas células malignas de ter sua dispersão. Ah, professor, mas demora tanto tempo assim? Imagina, uma célula se desprendeu, se instalou num tecido vizinho. Até ele formar aquela massa para que de fato possa estar caracterizando um tumor maligno, pode levar meses, né? Quanto tempo que levou para poder formar o primeiro tumor? Imagina que esse tempo pode ser o mesmo para poder estar formando o segundo. Né? Pegar a Ana Maria Braga, né? Tadinha, está passando por um tratamento de novo aí. A gente tem vários casos, né, relacionados aí justamente essa situação, né? Então, que você trata de uma situação e que pode estar causando outra, né? Por isso que quando a gente fala que o tratamento do câncer, você depois que tratar, você tem que ficar sempre em consultas, né? Para poder estar fazendo uma espécie de um controle, para justamente, principalmente quando a gente fala de processos malignos, né? Para que você não tenha uma recidiva. Então, possibilidade de infiltração em outros tecidos que podem estar levando aí à formação, né, de colônias secundárias, colônias tumorais secundárias. Certinho? Pessoal, só lembrando que quando a gente fala a respeito desse processo, a gente acaba observando que na formação desse tumor, né, então as funções específicas das células, elas tendem a sumir, né? Então aí a gente observa, né, que de certa forma o comprometimento funcional do órgão onde ele vai estar se instalando, ele acaba sendo de acordo com o órgão que ele comprometeu. Então não tem como a gente determinar qual que vai ser o nível, né, de comprometimento funcional. Então aí é uma situação muito ampla. Então tem que estar variando de acordo com a formação da massa, né? O que a gente observa, por exemplo, que é numa situação de tumores anaplásicos, né? A gente observa que o tecido ele vai perder totalmente a propriedade morfofuncional. Então aí a gente observa que pode ser um processo parcial, como pode ser um processo, né, que leva a um comprometimento total, né, dessa função relacionada. Então vamos imaginar que aí, de certa forma, eu tenho um comprometimento muito maior do tecido. Beleza? Então, ó, só para a gente observar, né, uma tabelinha para finalizar essa comparação. Então, ó, quando eu falo de um tumor benigno e quando eu falo de um processo maligno. Então, ó, taxa de crescimento baixa e alta. Figuras de mitose, ou seja, né, a taxa de multiplicação, no caso da benigna, rara, que vai ser relativamente lenta, e no caso da maligna, vai ser frequente. Então, vai acontecer, vamos imaginar, né, de forma contínua. Grau de diferenciação, né, na questão da benigna, bem diferenciadas. Na questão da maligna, então a gente observa de situações diferenciadas até anaplásicas, ou seja, que perde completamente a função. Atipias celulares, né? Aí eu tenho raras. Lembra que na benigna ela pode ter uma característica arquitetural bem próxima ao original. O que vai ter de diferença vai ser a formação daquela cápsula fibrosa, né? Já na situação maligna,
aí eu tenho uma mudança frequente, né, em todo esse processo de atipia celular, de arquitetura, enfim. Degeneração e necrose ausente. Lembra que como ele não é invasivo, ele não vai produzir, né, nenhum tipo de morte celular. Já na situação da maligna, por conta dessa dinâmica de você ter células completamente maleáveis, né, pouco aderidas, pode estar levando a um processo de degeneração do tecido onde aconteceu a sua formação. O tipo de crescimento na benigna é expansivo, ou seja, eu tenho aquela massa encapsulada, ela vai crescer, tá? Mas ela vai permanecer no local. No caso da dinâmica relacionada a um processo maligno, ele já vai ser uma dinâmica infiltrativa, ou seja, vai desprender uma célula dali e pode estar infiltrando aí no tecido adjacente, né? Formação de cápsula eu tenho nas benignas, no caso das malignas ela vai estar ausente, né? Geralmente ausente. Limites bem definidos por conta desse tecido fibroso. No caso dos malignos, eu não tenho precisão, então ele é completamente aleatório. Então as células estão espalhadas, né? Efeitos locais, né, e sistêmicos. A gente observa que ele é inexpressivo, então o máximo que a gente vai ver é a questão da dor, do incômodo, né, no local onde eu tenho a formação daquela massa celular. E no caso dos malignos, então eles acabam sendo importantes, né? Justamente porque eu tenho essa dinâmica de aplasia, anaplasia e também a baixa diferenciação, né? Então, isso pode estar causando situações que seriam alterações que são letais, né? A reincidiva, em geral, ausente, salvo a dinâmica das células glandulares, né? Das glândulas salivares, né? Que eu comentei com vocês, e no caso do maligno, presente. Né? Então, o oncologista, né? Ele sempre vai falar, olha, vamos contar que desapareceu, né? Vamos contar que o tratamento foi eficiente. Então, ele faz um acompanhamento desse paciente porque sabe que existe a possibilidade de voltar, né? E a metástase, que seria a disseminação, no caso da benigna, ela está ausente, a não ser que aconteça aquela dinâmica que nós vimos lá dos ovários. Por exemplo, por conta de um trauma, né, que aí pode estar levando a migração de células para o local. Mas fisiologicamente falando, biologicamente falando, ele não vai se expandir, né? Você não vai ter disseminação. Em contrapartida, na questão da maligna, a gente acaba observando que esse processo vai estar presente. Então, ó, tudo aquilo que nós comentamos até agora, né, vamos imaginar aí, resumidos exatamente nesse quadro. Então, para a gente poder diferenciar aquilo que seria um processo de neoplasia maligno e um processo de neoplasia benigno. Ok? Certinho? Pessoal, agora imaginando uma situação relativamente grave, né? Então, que vai estar relacionado a um processo de propagação e disseminação dessas neoplasias. Então, pessoal, a princípio, esses tumores benignos, né, vamos dizer assim, então, por fato dele ser limitado, então, o crescimento expansivo, então, ele só vai comprimir as estruturas, então, não vai ter infiltração. Né? Aí a gente tem as exceções, no caso dos gliomas, dos hemangliomas, né, hemangiomas, que a gente tem, né, diretamente ligado à corrente sanguínea, que aí eu posso ter exatamente esse processo. Mas aí é de disseminação, mas não está relacionado à invasão. Agora, na questão das células malignas, que foi o que a gente viu naquele quadrinho anterior, de fato, essas células elas vão ter a capacidade de infiltrar. É o que a gente define aí como metástase, né? Então, aí, de certa forma, a maior gravidade relacionada a esse câncer vai depender dessa sua capacidade. Então, eles podem estar invadindo um tecido adjacente. Então, ó, por conta disso, nós observamos, né, que, de certa forma, por mais que você esteja
submetendo o paciente, né, a algum tipo de tratamento, essa metástase não necessariamente ela vai ser controlada pelo tratamento. Então, por isso que essa possibilidade de infiltrar em outro tecido é o que geralmente está associado à morte do indivíduo, né? Então, vamos imaginar que essa capacidade de disseminação acaba sendo fundamental para que você possa estar classificando o processo como algo, né, com alta propriedade, né, de ser maligno. Então, por isso que a gente observa, né, de fato, essa propriedade. E o que é mais interessante, pessoal, que a partir do momento de disseminação dessas células, vamos imaginar que no momento que ela vai aderir ao tecido sanguíneo, ela pode estar relacionada a esse processo de multiplicação individual. Mas é sempre interessante destacar que nem sempre o fato dessa célula cair na corrente sanguínea, né, ou chegar até o tecido vizinho, vai fazer com que ele tenha um ambiente que seja favorável para que ele possa estar se multiplicando. Então, nem sempre, como está aqui, ó, nem sempre a invasão vai implicar em metástase, tá? Então, vamos imaginar que existem fatores que vão criar um ambiente para que esse processo ele seja favorável. Então, nem sempre isso vai implicar em um processo de metástase. Porque a gente escuta, né, falar de paciente que fez o tratamento e há muito tempo, né, que não vê nenhum tipo de característica que possa estar definindo, né, como, por exemplo, uma metástase ou aparecimento de um câncer secundário. Então, por isso que isso acaba sendo muito relativo, né? Então, só que a gente tem, por exemplo, a questão do carcinoma basocelular da pele, os gliomas no sistema nervoso, são aqueles que não vão ser invasivos, né? Então, são localmente invasivos, mas acabam não dando metástase. Então, tem essa diferença, né? Quando a gente fala a respeito da forma como vai ter a propagação desse processo, né? Então, aí por isso que a gente acaba observando, de fato, algumas dessas definições. Então, ó, só para a gente entender, quando eu tenho a possibilidade do desenvolvimento, né, em outro local, a gente define isso como uma metástase. Então, a própria definição, ó, mudança de local, transferência. Então, significa a formação de uma nova lesão tumoral a partir daquela primeira que foi desenvolvida. E é interessante, pessoal, que não necessariamente isso vai representar uma continuidade. Vai ser a formação de um novo tumor, né? Então, a formação de uma metástase em outro local. Só que a gente tem que levar em consideração que para que esse processo ele tenha, né, de fato, sucesso, vamos dizer assim, se a gente pode dizer isso, né? Então, vai depender muito da interação que essas células vão estar fazendo, né, com aqueles tecidos que estão considerados normais. Né? Então, não adianta simplesmente ele migrar. Então, a gente precisa que essa interação seja uma interação em que permita o processo de desenvolvimento. Então, ele tem que se instalar, ok? Beleza, então, gente. Então, ó, o que a gente estava falando aqui, né, baseado exatamente nessa dinâmica, né, que a gente observa da metástase. Então, metástase, mudança de lugar, transferência, né? Então, aí vai estar relacionada à formação de uma nova lesão a partir da primeira. Então, por isso que a gente só define metástase quando acontece essa situação. Uma nova lesão tumoral a partir da primeira. Né? E sempre lembrando, ó, depende de interações das células malignas com aquilo que seria a composição do tecido normal. Aí, pessoal, por que eu falo especialmente o estroma? Porque vai ser um local onde eu tenho as células mesenquimais, né? Que vão ser aquelas células que vão ter a capacidade de proliferação. Então, por isso que a gente fala que geralmente essa célula induz as outras a estar se multiplicando igual a ela. Então, se essas células malignas interagirem de maneira eficiente com esse estroma, né? Então, que vai ser um ambiente onde de fato ele vai estar instalado, isso pode estar favorecendo aí o processo de multiplicação, ok? Então, ó, eu tenho aí, ó, alguns fatores que vão estar
sendo, né, vamos dizer assim, importante para que a gente tenha a instalação, a formação de uma metástase. Então, primeiro, ó, destacamento da célula da massa tumoral original. Então, primeira definição é o seguinte: aquela célula que está no tumor original, que ele se desprenda e seja disseminado. Então, ó, deslocamento dessa célula através da matriz. Então, ou seja, ele saiu do tecido, foi para a matriz e caiu no vaso linfático ou vaso sanguíneo. Então, caiu no vaso linfático ou vaso sanguíneo. Aí, pessoal, a partir daí, ó, percebam, ó, sobreviver na circulação, como eu estava explicando para o Enzo, né? Então, imaginar que no próprio sistema, na própria circulação, eu tenho um sistema de identificação dessas células, né? Então, se ela foi identificada, se ela não conseguir sobreviver, não vai para frente. Na maioria dos casos, a gente observa a identificação e você interrompe o ciclo, né? Mas, como eu falei, isso depende muito do estado fisiológico do paciente para que, de fato, esse reconhecimento ele possa acontecer. Aí, ó, sobreviveu à circulação, então ele vai precisar aderir a um endotélio. Então, ó, ele saiu de um lugar, ele tem que aderir na parede do capilar sanguíneo em outra situação, né? Que aí eu tenho um processo de apedese, igual acontece na inflamação. Só que dessa vez aqui não vai ser uma célula de defesa que vai estar saindo, vai ser exatamente uma célula, né, tumoral, né? Uma célula aí que vai estar relacionada à questão da metástase, né? Então, a saída por diapedese. Saiu por diapedese, se instalou nesse tecido secundário, aí ele tem que estar promovendo o processo de proliferação. Depois que eu tenho essa proliferação, aí eu tenho a indução para a formação de vasos sanguíneos e aí a origem de uma nova colônia. Então, percebam, esse é o passo a passo, né, vamos dizer assim, de uma célula, né, em metástase. Então, que de fato vai estar relacionado aí a uma possibilidade de estar se instalando em um outro tecido, né? Então, essa é a dinâmica que a gente acaba relacionando com o processo. O que é interessante, pessoal, que nessa possibilidade, né, que a gente fala de propagação e disseminação para a formação da metástase, vamos imaginar que todos esses processos e essas etapas vão estar diretamente ligados a fatores intrínsecos e extrínsecos. Então, eu tenho aqueles fatores de crescimento, né, que vão estar relacionados ao local para que, de fato, você tenha aquilo que seria a formação do tumor, né? Então, não é simplesmente ele se instalar. Então, depende de várias situações para que, de fato, esse processo ele possa ocorrer, né? Então, aí a gente observa, né, dinâmica em que eu tenho esse processo, né, que a gente pode considerar como multifatorial. Ok? E aí, pessoal, só para a gente observar, ó, toda a dinâmica, o passo a passo. Então, a célula tumoral se desprende do tumor original, penetra na corrente sanguínea, né? O tumor, a célula entra na corrente sanguínea. Então, ele vai cair na corrente sistêmica, vai sobreviver à identificação, e aí, ó, ele, por diapedese, ele sai para um tecido adjacente, e lá no tecido adjacente ele forma uma nova colônia, né? Depois de instalado, aquilo que seria a formação de uma nova colônia. Então, essa vai ser a dinâmica, né, relacionada exatamente a esse processo de disseminação. E aí, pessoal, dentro dessa possibilidade, quando a gente fala dessa situação em que essa célula cai na corrente sanguínea, né, vamos imaginar que o local ele deve estar preparado, né, vamos dizer assim, para poder receber essa célula. Então, o que a gente observa aqui muitas das vezes, mesmo que aconteça a saída dessas células, até ela se instalar no local, então vamos imaginar que esse local a gente vai estar identificando como um nicho pré-metastático, né? Então, aí que vai ter toda a dinâmica das alterações genéticas, né, alterações teciduais, morfológicas, que vão estar sendo promovidas naquele local para que, de fato, possa estar relacionado aí
a formação dessa metástase, né? Então, a gente observa quando você tem um processo muito precoce, né? Então, aí a gente acaba tendo situações que podem estar surgindo em 2 locais ao mesmo tempo. Então, aí a gente tem essa possibilidade. Então, não adianta somente cair. Então, o tecido também ele tem que ter aquilo que seria a capacidade, né, de estar recebendo essa célula tumoral, né, para que, de fato, tenha toda essa dinâmica da formação. Aí, novamente, isso vai depender muito da condição fisiológica do paciente para que, de fato, a gente possa estar percebendo toda essa dinâmica de evolução, né, de formação exatamente desse tecido pré-metastático, né, que aí vai estar dando origem, né, a essa massa secundária. Ok? E aí, ó, só para a gente ter uma ideia, as vias de disseminação, eu tenho a via linfática, que vai ser a principal via para a disseminação dos carcinomas, né? Então, aí eu tenho o primeiro sítio, que aí que vai desprender uma célula, cair nos vasos linfáticos, e aí ele vai causando, né, aquilo que seria o processo, né, de instalação dos linfonodos que vão estar relacionados às vias. Então, aí, por exemplo, o primeiro linfonodo dessa via de drenagem, então vai ser onde eu tenho aquilo que seria o início. E a partir daí, acaba tendo comprometimento de toda a cadeia de linfonodo, né? Então, aí vamos imaginar que ele começa a saltar. Então, ele vai de linfonodo por linfonodo, então ele vai aparecendo no seguinte, e aí a gente tem aquilo que seria o processo de disseminação. Geralmente, pessoal, quando você tem uma disseminação via linfática, esses linfonodos eles ficam inchados, né? Então acaba formando de fato uma espécie de uma massa volumosa. Então fica fácil você distinguir quando você tem uma disseminação via sistema linfático, né? Então pode estar fazendo por raio-x, ultrassonografia, raio-x não, né? Tomografia, ultrassonografia, que aí você consegue estar identificando a presença dessas massas, né? Então aí, de fato, você tem a possibilidade de localização. A outra via de disseminação, né, que aí a gente vai considerar qualquer tipo, né, de carcinoma, né, ou blastoma, né, então isso vai depender de qual tecido que vai estar sendo comprometido, seria pela via sanguínea. Então, porque, de certa forma, você cai na corrente sanguínea e a corrente sanguínea pode estar levando a qualquer local do corpo, né? Então, aí a gente tem essa situação. Só, pessoal, que foi aquilo que eu falei com vocês. Não necessariamente a presença dessa célula na corrente sanguínea significa que vai ter a formação da metástase. Então, eu tenho aquela dinâmica de que essa célula que se desprendeu, ela precisa sobreviver àquela condição. Se ela sobreviver e conseguir se instalar em outro local, aí beleza, né? Mas a gente sabe que grande parte dessas células, elas vão morrer na circulação. Então, não vai conseguir chegar, né, no local, no tecido secundário para que possa estar se instalando. Então, pode ser por conta de uma resposta imunitária, uma resposta não imunitária, por exemplo, como choque mecânico, né? Então, durante o transporte, ela bater na parede do vaso sanguíneo, então sofrer apoptose, né, por conta de fatores relacionados aos vasos sanguíneos, então que, de fato, não vai estar acontecendo, né, que não vai estar acontecendo essa metástase. Então, novamente, depende muito da questão fisiológica do paciente para que, de fato, a gente possa estar classificando esse processo como um processo metastático, né? Que aí vai estar caracterizando aí como um processo de metástase, tá? Existem outras vias de disseminação, que seria, por exemplo, a partir do movimento de vísceras, né? Ou até mesmo dos líquidos que vão estar presentes nas cavidades, né? Então, vamos imaginar alguns ductos, canais, vamos pegar, por exemplo, do fígado, do pâncreas, da vesícula biliar. Então, que eu tenho canais que vão estar migrando, que podem estar se desprendendo, então esses ductos levando até os outros locais, que aí a gente pode observar aí a instalação em diferentes sítios, né? Então, ele pode estar levando a disseminação. E aquilo que eu falei com vocês, pessoal, na verdade, quando a gente fala da célula, dos diferentes órgãos,
né, para o aparecimento, né, da questão da metástase. Então, vamos imaginar que tudo depende da condição para que isso possa estar se disseminando e também que possa estar desenvolvendo uma nova colônia. Como eu disse para vocês, aquela hipótese da semente do solo. Então, ó, a célula maligna, ela vai ter o potencial, né, para poder estar criando uma metástase, mas, de certa forma, ela tem que encontrar um ambiente favorável. Então, se esse ambiente ele não for favorável, a gente não tem a multiplicação. Como eu disse para vocês, a característica do tecido original é um fator importante, porque não adianta ele sair dali e ir para um tecido completamente aleatório, você não ter reconhecimento dos fatores lá do estroma, e aí, de fato, você não favorece o processo de metástase. Então, geralmente eu tenho alguns relacionados a uma proximidade de local ou uma proximidade de característica histológica, para que, de fato, essa metástase ela possa acontecer. É igual você querer, por exemplo, criar uma samambaia aí num ambiente com muito sol, né? Sendo que é um vegetal inferior que cresce na sombra. Né? Então, não adianta, você tem que ter um ambiente favorável para que, de fato, você tenha a proliferação dela. Né? Certinho? Então, pessoal, na semana que vem, no caso, né, semana que vem não, na outra semana, na segunda semana de junho, então aí a gente conversa a respeito das etapas da carcinogênese.